Olá, meus amigos, minhas amigas, roteiros, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rota da Saúde, nosso programa mensal que tem o objetivo de trazer para vocês muita informação, orientação sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, para todo o nosso público aí do transporte e também, para a sociedade como um todo. Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga na transportadora Garbuio e você pode conferir este e outros episódios das nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Então siga, compartilhe com seus amigos que com certeza tem informações muito importantes para vocês lá. Bom, mês de abril, mais especificamente no dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. Vocês vão ver muitas campanhas durante o mês de abril com diversos temas relacionados à saúde. Hoje nós queremos trazer uma proposta para vocês que a saúde ela é um conceito bem abrangente, bem amplo. Ela envolve o ser humano como um todo, a parte psíquica, emocional, social, a própria saúde física. Nós vamos falar um pouquinho da questão social. No mês de abril, para a alegria de muitas pessoas, você, meu amigo que está aí do outro lado, que já conferiu lá no seu calendário, com certeza você já viu que nós teremos um feriado aí, na verdade um feriadão, né? Como há muito tempo nós não temos no nosso calendário. Então fomos agraciados aí com uma sexta-feira emendando com uma segunda de feriado, 4 dias seguidos. Depois de um período, passaram 5 anos da pandemia, mas ainda temos aí alguns resquícios, alguns traços aí dessa pós-pandemia, das pessoas querendo a todo custo aproveitar o hoje ou amanhã como se não existisse mais perspectiva. Então, para trazer, na verdade, um alerta sobre esses feriados prolongados, o que você pode ter de cuidado como motorista profissional, como usuário da via, para a gente falar sobre esse tema que é tão importante para que você possa curtir o seu feriado com muita segurança, com saúde. Então, fique com a gente até o final, porque com certeza esse episódio pode salvar vidas. É isso mesmo. Ele vai trazer para você algumas informações e principalmente orientações para que você possa ir e vir das estradas nesse feriado com mais segurança, contribuindo aí, no final das contas, para a sua saúde e seu bem-estar. Para falar sobre isso, sobre esse tema importantíssimo, eu convido o Igor, o meu amigo baiano, que vai estar aqui comigo hoje, técnico de segurança da Garbuio, um dos técnicos de segurança que faz parte aí desse grupo seleto e competente, que trabalha todos os dias para que a segurança esteja nas estradas e nas operações da Garbuio. Igor, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Consegue me ouvir bem? Consigo, tudo ok, tudo bem. Ótimo. Estava falando aqui para o pessoal, convidando eles a ficarem até o final da gravação, porque com certeza esse episódio vai salvar vidas, É um assunto aí importantíssimo e muito sério que a gente, com comprometimento, inclusive social que a Garbuio tem, a gente tem que trazê-lo à tona, Então, muito obrigada pela sua participação, por você estar aqui hoje conosco e ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz, fiquei muito ansioso e empolgado. Quando você falou comigo na quinta-feira passada, eu prontamente já comecei a pensar o que é que eu poderia ajudar, contribuir, enfim. Muito obrigado. Ai, Muito que feliz. bom. Bom, Igor, essa oportunidade o pessoal vai ter para te conhecer também, Então, assim, você está aí tava falando, você está aí na Bahia, que eu amo tanto, tem que falar toda vez, gosto mesmo de verdade. E hoje é a oportunidade para as outras pessoas, também das outras operações, te verem e te conhecer pessoalmente, Me fala um pouquinho sobre a sua experiência, assim, bem brevemente, sobre o seu trabalho na segurança viária, especificamente. Apesar de eu ter começado no transporte em 2023, na faculdade Garbuio, como eu brinco com meus colegas, eu conheci o transporte em 2016. Estou na segurança entre idas e vindas desde 2013, que foi quando eu estagiei, fui para a indústria, mas eu não tinha encontrado um porto
me fixar ali no transporte, até que em 2023 participei da seleção na Garbu e passei, onde eu encontrei um propósito muito grande, estou muito feliz. Então, nesses 2 anos aí, 2 anos e pouquinho, eu tenho me dedicado na segurança do transporte, estou muito feliz. Ah, que bom, fico feliz também. E é legal ver, assim, conversar, né? Eu acho que um pouco da ideia foi essa, trazer uma pessoa. Hoje eu estou aqui no estado de São Paulo, você está aí, né, no estado da Bahia. Então, assim, nessa globalização, a gente consegue mostrar, inclusive para o público, o tanto que a logística ela é plural, né? A gente está aqui, você está aí, e ao mesmo tempo parece que a gente está no mesmo lugar e não para, né? E esse não parar, a gente pode dizer que é verdade também para um feriado prolongado, né? Na minha introdução, eu estava falando aqui para o pessoal que há muito tempo a gente não tem um feriadão assim tão long, né? 4 dias seguidos. E a gente sabe que nesses feriados prolongados, a rotina das estradas, seja aqui, seja o estado que for, seja aí, ela aumenta. Então, assim, o trânsito, o fluxo, né? O movimento é mais intenso de pessoas e pessoas. Então, assim, fala pra gente quais, talvez algumas pessoas já até saibam, escutam na televisão, mas é uma verdade que a gente tem que sistematicamente estar falando, né? Então, quais são os principais, assim, riscos, né, que os motoristas enfrentam nesse período? Se você puder falar assim, tanto os motoristas profissionais quanto os motoristas, nós, né, motoristas habilitados, quais são os riscos que a gente corre nesses dias de festas e de feriado prolongado? Bem interessante o que você falou, motorista profissional e motorista comum. O motorista é aquele que exerce a profissão de motorista. Então, é aquele que transporta pessoas, que transporta materiais, aquele que faz transporte no geral. E o condutor é aquele que dirige o veículo leve, ou aquele que vai passear de moto, de carro, de qualquer jeito. Aquele que não trabalha com o transporte é o condutor, e aquele que trabalha com o transporte é o motorista. Em relação aos riscos, Naciane, é interessante falar que, apesar de serem distintos, o condutor e o motorista, os riscos são os mesmos. E não porque eu defendo a nossa classe, né, do transporte, mas quem mais gera risco nesse período de feriado não é o profissional. É o profissional que recebe que tem que respeitar mais as regras, é aquele que acaba tendo restrição, Prado também, né? é aquele que recebe a maior culpabilidade se ocorrer alguma situação, mas quem mais gera esse risco é o condutor terceiro, né? Por conta do alto fluxo, né, durante esse período, dos inexperientes, né, dos imprudentes, aqueles que fazem uso de bebida alcoólica, de substâncias ilícitas. Então, o maior risco é justamente o terceiro não entender que a condução ela tem que ser feita com responsabilidade. Ah, como ultrapassagens realizadas em locais proibidos, enfim. E os nossos condutores, né, ou melhor, os nossos motoristas que estão ali conosco, são orientados, eles sabem como proceder na pista, eles então só precisam garantir, né, com a direção preventiva, que o outro não cause o acidente. Entendi. A gente sabe que, bom, esse feriado tem uma característica que a sexta-feira é um feriado religioso, independente, né, de qual religião da pessoa, é um feriado religioso. Então, vai ter um fluxo, talvez, principalmente nas cidades de interior, que é mais ali tradicional e tal, né? Algumas regiões são mais religiosas nesse sentido, na Sexta-feira Santa tem ali, então tem essa movimentação também de romeiros, enfim. E no dia 21, que é o dia de Tiradentes, é um feriado que não tem esse cunho religioso, mas emendou ali com tudo, né? Então vai ter público para todas as situações. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um público tão eclético assim de pessoas aproveitando, né, um feriado,
a maioria do ser humano ele se dá muito com números, né? Então, quando a gente mostra, quando a gente assiste um jornal e vê um dado ali, meio que a pessoa, opa, parece que fica mais alerta. Você conseguiu ver algum dado estatístico? Você tem algum dado estatístico de alguma região aí que tem assim, algum impacto, que mostre esse impacto no feriado devido ao aumento do fluxo de pessoas? Eu trouxe na Ciência, ainda trouxe uma pesca aqui, né? Ah, a ONSV, ela disse que desde 2022 até agora, houve um crescimento gigantesco nos acidentes de trânsito nos feriadões, principalmente no carnaval. Não é esse o caso, mas é o caso de um feriado prolongado. Já a CNT, ela afirma que de 2017 até agora, houve um aumento de 30% nos acidentes nos feriadões, né? Isso quer dizer que, apesar da época da pandemia até agora, teve uma diminuída nos acidentes, começamos a voltar a ter uma crescente. Será que é porque as pessoas estão se acostumando com a Uhum. nova normalidade? Não sei, Pode mas ser. estamos tendo aí uma crescente novamente na quantidade de acidentes e isso é muito preocupante, até para a É, gente que trabalha com isso. e a gente vê que aumentou muito também as campanhas, né? A gente vê algumas instituições, como a Polícia Rodoviária, o próprio Observatório Nacional, do qual nós somos parceiros, eles, né, através do Laço Amarelo, têm essas campanhas efetivas no ano inteiro, mas no feriado tem. E mesmo assim, está ocorrendo esses acidentes, né, com maior fluxo aí, com esse aumento, né? É bem preocupante mesmo, então fica um alerta aí a vocês que estão escutando a gente, né, com tudo isso, vai pegando aí os detalhes do que o Igor está falando, que sou eu e vocês que estão aí vulneráveis, né, nas rodovias, a todo mundo. Bom, vamos falar um pouquinho agora, fazendo vamos dizer assim, um bloco para os motoristas, nossos amigos aí caminhoneiros. Feriadão também tem uma palavra muito temida por todos, principalmente nos grandes centros, né? Chamados restrições, né? Quando o motorista vê isso, e aí o pessoal da rota também já fala, meu Deus, para onde que vai, como que chega, né? Então, assim, é complicado esse tema. Muitos caminhoneiros enfrentam essas restrições aí, né, de tráfego nesses períodos. Como essas restrições funcionam e qual o objetivo delas? Tanto para que a gente possa esclarecer isso para eles que passam, né, por essas restrições, como também para o usuário comum saber o porquê que funcionam essas restrições. Você pode falar um pouquinho para a gente disso? A temida restrição para o motorista, né? É. Você vê que quem mais causa o acidente é o condutor médio, mas quem sofre as restrições, quem tem que parar é justamente o motorista profissional, que é orientado, que é treinado, que sabe como conduzir ali na estrada. Bem, tanto o Detran, o Denatran, o Cotran, a DENIT, no caso das restrições federais, aqui na Bahia é o DERBA, estadual, a Polícia Federal, eles divulgam as datas e horários das restrições. Claro que nós, sendo da segurança e também a gestão na operação, informa o condutor o horário e a data. Então a gente deixa isso muito bem estabelecido. Tá. Se o motorista ele não recebe essa informação, ele pode conferir isso nesses sites, né, da Polícia Federal, por exemplo. Até no Instagram, a Polícia Federal está Bem bem digital, né? emperrada, bem digital. Ela já posta os cards. Inclusive, eu não sei se acontece aí, Naciane, mas aqui os próprios condutores, os próprios motoristas, eles vão lá no Instagram, tira o Aham. print e manda no grupo. É bem assim Confere mesmo. aí a restrição e tal. Então eles estão bem ligados, aí bem atentos. A restrição ela ocorre no horário de mais pico, geralmente entre a tarde e a noite. Acontece no último dia, durante o dia, né? Ali entre as 6 e o meio-dia, porque é o período que o condutor médio vai para casa, né? Uhum. Talvez seja o momento mais preocupante, porque o condutor médio está com pressa,
talvez ressaqueado, talvez ainda sobre efeito do álcool. Então, é o melhor horário, né? É o melhor horário para que o motorista profissional ele possa conduzir, ou melhor, ele possa descansar para que mais tarde possa conduzir com mais segurança. Ah, legal. Então, tudo isso, lógico, vamos reforçar, né? Apesar de ser vamos dizer assim, um contratempo aí, muitas vezes, né? Um desafio um pouco maior, na verdade, é para garantir a segurança, né? Dos motoristas profissionais e também, né? Dos usuários aí, dos condutores que estão aí nesse fluxo maior, né? Então, só para a gente reforçar, aonde que o motorista pode tirar, encontrar essas informações além da operação ou além da própria empresa que fornece. Aonde que eles podem entrar no site? Você falou no Instagram, né, da Polícia Rodoviária. Que mais que eles podem olhar? Tanto o motorista quanto o condutor médio, ele Legal. pode ir no site do COTRAN, do DENATRAN, do DETRAN e do DENIT, ou no Instagram da Polícia Federal, ele pode consultar as datas e os horários. Semana retrasada, eu viajei com o Rafael, Márcio. A gente foi em Goiânia conhecer a operação e nós estávamos conversando sobre o rotograma. Você, Uhum. eu, nós que trabalhamos com transporte, temos esse costume de fazer um rotograma quando vamos Sim, viajar. Mas e o condutor médio? Ele conhece isso, ele entende a importância e a restrição faz parte dos rotogramas, faz parte do entendimento de aonde eu vou parar, para onde eu vou, como vou chegar lá, qual pista, né, qual rodovia eu vou estar conduzindo. Então, seria muito importante que o condutor médio ele aprendesse também a fazer esse rotograma antes da viagem, para que ele entendesse, né, que não é só ele que vai estar na pista, na rodovia, mas também outros, e assim também outros profissionais, né, outros condutores médios e outros profissionais também. é o famoso guia Boa Viagem, né? Assim, para quem não Hoje sabe. nós temos que o Waze, É, a Google Maps, enfim, a possibilidade temos muitas, ferramentas também. Então, é uma boa viagem, uma viagem segura, ela exige planejamento, né? A gente sabe tá. que tem aquelas pessoas que precisam, por alguma urgência ou emergência, né, se deslocar, mas principalmente quando são esses momentos por diversão ou por algum compromisso, assim, prévio, é interessante fazer isso, né? Fazer esse planejamento que realmente faz toda a diferença, a pessoa viaja mais tranquila, né, com mais segura, principalmente. Aproveitando, vamos falar de outro tema bem polêmico, né? Que é aí o álcool, drogas, principalmente drogas ilícitas, e por que não as lícitas também, né? Os medicamentos aí que dão um efeito, pode dar um efeito bem controverso aí, e a direção segura. Igor, a gente sabe, né, que o consumo de álcool aí ainda é um fator de risco grande no feriado, mesmo que seja um feriado religioso, as pessoas têm aí, né, ocorrências de aumento de uso de drogas e álcool aí. É, mais uma vez, é mais um tema que muitas vezes é batido e a gente vai bater nele quantas vezes for necessária e sempre. Né? Os motoristas profissionais já estão até acostumados de tanto que a gente fala disso, mas, de novo, vamos falar. O que causa o uso do álcool, vamos falar especificamente do álcool, na percepção ali da pessoa, como que isso afeta a percepção dela, que é um estágio cognitivo essencial para uma direção, como que isso acontece, né? Como que afeta o tempo de reação dos motoristas o uso do álcool? Primeiro, vamos entender que o álcool, não existe uma quantidade mínima de álcool para que não faça mal, que seja saudável. Não existe, né? Aquela história da taça de vinho, algo do tipo, não É, existe. O álcool, ele é das maiores causas de acidente no trânsito. Não é a maior causa. Depois falaremos da maior causa. tá. Mas desde 2019, contando aí a pandemia até agora, tivemos uma diminuição até 2023 e voltamos agora a aumentar 7% até 2024. Por quê? Uhum. Novamente voltamos ali
com a ideia de que estamos retomando aquela normalidade, o novo normal, a forma nova que nós temos de conduzir as nossas vidas aí depois da pandemia. E o que acontece quando nós bebemos ficamos letárgicos. As pessoas elas falam que quando eu bebo eu dirijo melhor. Já ouviu isso, Naciane? Já, Já ouvi infelizmente. muito. Já ouvi muito. Para mim é uma das maiores bobagens que eu já escutei. Eu já O até ouvi, álcool, se desculpa te cortar, as pessoas falam que não, fica à dirige vontade. melhor porque se sentem mais relaxados e menos estressados. Ó, o discurso. Mas O relaxado. álcool, o álcool ele diminui a percepção de risco, ele afeta com lentidão, ele deixa você muito mais propenso a não perceber, a não ter reação, né? Vou dar um exemplo aqui, as pessoas gostam de ouvir algumas histórias, né? Aqui no Florestal, nós tivemos um condutor que, sem bebida alcoólica, condutor dirigindo muito bem, dirigindo dentro do limite de velocidade, ele só percebeu que o veículo da frente freou bruscamente 3 segundos depois. Se ele tivesse consumido bebida alcoólica, ele só perceberia isso 6 segundos depois. Tivemos uma leve colisão, né, sem vítimas, pelo menos fatais, só danos materiais, mas se o condutor tivesse Nossa. embriagado, ébrio, ele teria com certeza causado um estrago muito maior, porque de 3 para 6 segundos é muito maior, muito maior. Essa questão dos segundos, né? O tempo é relativo, né? Bem dizia Einstein. A gente acha que é muito rápido, né? Mas no trânsito é mais rápido ainda, né? E a gente está falando de um veículo, né? Que chega a pesar quanto? Falando de um 72 veículo da Florestal. toneladas. Quanto? 72 carregadas. 72 toneladas. Imagina isso, né? A quantos por hora? Num carro que parou. Então, assim, daqui a 72 pouco a gente vai falar da divisão na estrada, mas, assim, é um alerta importante. O tempo de reação, né, sobre o efeito do álcool é Uau. absurdo, assim. Além do álcool, Igor, né, a gente sabe que o uso de substâncias, né, para as pessoas, principalmente inibirem o sono, para, entre aspas, se sentirem mais dispostas, com mais energia, né? Então, as pessoas muitas vezes fazem uso aí de drogas, né, estimulantes, né? E como que age nessa situação, né? Como que isso também é um problema, esse inibidor do sono, seja nas nossas operações, a gente não tem ocorrência disso, mas nós sabemos que existem muitos motoristas profissionais que, por conta da demanda do que eles estão transportando, acaba tendo esse histórico infeliz, mas também é uma prática muito comum nesses condutores aí que querem, né, curtir como se não houvesse amanhã. Vamos emendar um dia no outro e vamos emendando estimulantes e estimulantes. Então, qual é o perigo disso para uma direção? Quando você para conversar com os condutores mais antigos, você começa a perceber que a pressão pela produtividade exacerbada, ela está completamente ligada ao uso de anfetaminas, seja ela qual for. O rebite, a própria cocaína e diversos outros remédios, né, que servem ali para deixar mais acordado. Quando nós temos uma empresa com cultura de segurança, que respeita as normas de trânsito, velocidade, interstício, e que programa a sua entrega com responsabilidade, nós começamos a diminuir a incidência de uso desse tipo de remédio. Pode até funcionar, Narciane, na cabeça do motorista. Parece que funciona, porque ele fica acordado, ele fica acordado. Mas, Ele, mas sempre tem um esse é mais. todo o problema. Ah, Quando o remédio ele passa o efeito, e pode acontecer muito rapidamente, porque o organismo ele pode mudar, né, a forma como ele recebe ali a substância de um dia para o outro, e o efeito rebote acontecer e ele apagar enquanto dirige.
Então, o que Entendi. seria uma entrega rápida, o que seria economizar custo e etc, se torna ali, então, completamente o oposto. Imagina, então, um veículo de toneladas colidindo com vários outros, né? O estrago material, né, pessoal, para inúmeras famílias que nós poderíamos ter aí. Então, É. parece que funciona. E quando você para conversar com os motoristas mais antigos, eles vão dizer: Igor, já usei, já fiz muito uso, eu sei que não é certo, mas naquela época era outra forma de trabalhar, nós éramos pressionados. Então, se tivermos motoristas que fazem uso disso, tá? Se porventura acontecer, esse motorista ele não tem como fazer mais parte, né, do quadro, porque a cultura já não cabe mais esse tipo de comportamento, assim. Perfeito. A forma como nós trabalhamos já não encaixa mais. Não, isso é muito importante falar. E por falar em cultura, a gente tem, né, a gente, empresa, vocês da segurança principalmente, acompanham muito os que a gente chama de quase acidente, né, os QAs, tem uma sigla que vocês usam lá, que são reportes, né, que os motoristas fazem onde a direção atenta e preventiva deles, defensiva muitas vezes, fez com que um acidente que estava ali para acontecer se torne um quase acidente. E quando a gente fala disso, de álcool, a gente tem que falar também que os nossos motoristas também estão expostos, né, ao risco aí, por eles justamente não pararem, eles estão nesses momentos de feriadão expostos ao risco. Como que eles, para tentar, né, evitar um acidente, puxando esse gancho aí do quase acidente, como que eles, ou qualquer pessoa que estiver na rodovia, pode identificar sinais de que um condutor, ou uma pessoa, um usuário ali da via, ou um próprio motorista profissional está sob efeito de álcool ou de alguma droga, e como que a gente deve agir nessa situação? Existe alguns sintoma de direção, assim, que a gente consiga identificar que a pessoa pode estar sob efeito de alguma substância e de como a gente pode agir? Existe. No nosso caso, aqui no Florestal, na Bahia, o condutor ele faz a troca de turno na própria estrada. Ele não vai para a base, né? Agora, com os condutores que estão na base, todos passam por teste de bafômetro, né? O Tá. etilômetro, todos. Mas e aqueles que não estão na base, que não passaram na base, que fazem troca de turno externo? A própria Medinet, que é a empresa, a clínica que fica responsável pela questão da fadiga, ela também monitora esse tipo de comportamento, né? Legal. O motorista alcoolizado, ele vai fazer zigue-zague. O motorista alcoolizado, ele vai demonstrar uma dificuldade na manobra. E tudo isso vai ser percebido pela própria Medinet, que vai Tá. entrar em contato conosco, né? E tanto a segurança quanto os líderes de campo irão ao encontro do condutor para poder retirá-lo do caminhão e fazer ali das tratativas. Nunca aconteceu, Tá. nem na base, nem externamente. Tá. E assim, você falou em zigue-zague, né? E manobra. Então, o nosso motorista, vamos pensar na situação inversa agora. O nosso motorista pegou lá o caminhão, já não está em área de restrição, mas o bicho está pegando ali do fluxo, né? Ele também pode observar esses comportamentos nos carros pequenos, vamos dizer assim. E aí Perfeito. eles tiram um pé. Qual a orientação que é passada para eles na direção defensiva nesse sentido assim, ó, se você vê tal situação, o que você faz para evitar um acidente? Os condutores médios, né, que geram maior risco ali por estarem provavelmente embriagados, eles vão demonstrar da mesma maneira que o condutor, que o motorista do Grande. transporte. Se o nosso Grandão. motorista perceber que o veículo à frente ele está demonstrando ou a imprudência ou supostamente embriaguez, ele é orientado a parar o veículo
E se ele estiver numa pista simples que não tem acostamento, não tem espaço para parar, ele vai tirar o pé, né? O famoso tirar o pé, Diminuir, né? reduzir, né? Ligar o alerta para que os que estiverem atrás também não ultrapassem ali e vai tentar se afastar ao máximo daquele condutor médio embriagado na frente. É o que ele pode fazer numa situação como essa. Se ele passar por um posto policial, aí ele pode fazer o reporte, né, Uhum. do veículo que possa estar embriagado. Ah, interessante. Não, bacana. Bom, emendando já o assunto, você deu uma brecha, um spoilerzinho aí sobre a torre de fadiga, né, que a gente tem. Ah, sim. Quando a gente fala de fadiga, cansaço, hoje eu acho que é aí a cereja do bolo, né, do transporte, da transportadora que tem a segurança como um pilar, como um compromisso, como um valor. E ela está totalmente relacionada à saúde. Eu acho que tudo tá, mas assim, a fadiga é onde a gente da área da saúde consegue olhar, bater o olho no vídeo e falar assim, ó, esse daqui a gente tem que atuar de alguma forma para auxiliá-lo a ter uma melhor qualidade de saúde. E com isso a prevenção de acidentes, né? Então o cansaço ele é um inimigo da segurança no trânsito, da segurança viária, a gente sabe disso. Como que a fadiga impacta a direção e quais são os sinais de alerta para o motorista? Porque é o famoso, eu tô bem, vai dar, né? Mas a gente percebe que o olho já tá pesando, então vou deixar para você falar, você que é o dono aí desse sentido. Quais são os sinais de alerta para que a gente perceba, qualquer pessoa, qualquer ser humano perceba que, opa, peraí, tá na hora de eu parar aqui, eu tô achando que dá, mas não dá. Tô cansado. Quais são esses sinais? Tem uma frase que, aliás, é uma pergunta que eu faço aos motoristas, eu digo assim, você sabe qual o melhor remédio para fadiga? Acho que ele acha que eu vou dizer que é alguma droga ilícita, ou lícita, aí ele fala, não, qual? Eu digo, dormir. Dormir é o melhor remédio para a fadiga. Naciane, o que é que acontece? Em 2023, né, vou contar isso, eu participei de um treinamento com Suzane Remédio, é uma psicóloga também, Que é isso? e ela falou muito sobre a questão da fadiga e nos mostrou, né, em dados que a fadiga é a maior causadora de acidentes no trânsito. Uhum, Eu pensava que era o uso do celular, eu pensava que era o álcool, mas não. A fadiga é o maior causador de acidentes no trânsito. Fadiga realmente é um dos nossos maiores problemas e nem sempre a gente consegue resolver isso de imediato. O que uhum, acontece? Como é que funciona a fadiga, né? O condutor fadigado. O condutor, ele durante a viagem, ele é acompanhado por uma câmera, a câmera de fadiga, né? E que faz a leitura do rosto do motorista. E nesse momento, com algumas piscadas mais longas, uma fisionomia mais de cansado, ele vai identificar que o condutor, que o motorista, desculpe, ele está com sono. Esse uhum, alerta ele vai ser enviado para a torre, uhum, vai ser avaliado e aí sim vai ser tomado a tratativa. Qual tratativa? Se ele estiver ali sonolento, eles vão mandar um buzzer, né, aquele uhum, sinal sonoro pelo tablet, para que o motorista ele se desperte. Logo em seguida, vai solicitar que o motorista pare para que ele possa descansar, descer do carro, fazer um alongamento. Pode acontecer, pelo menos aqui, do motorista ele está vocês chamam de horto florestal, a gente chama aqui de projetos, mas é a uhum, mesma coisa, né? Ele pode estar ali no projeto e não ter local para parar. Ele não vai uhum, poder parar ali. Então, aí vem a torre para poder acompanhar, né, monitorar esse motorista até um local onde ele possa parar, onde ele possa estacionar e aí sim ele descansar por pelo menos 60 minutos, né, uma hora.
é a forma que nós temos de tentar remediar, né? Tentar, de alguma maneira, controlar. Se esse motorista na CN ele for muito recorrente, aí sim nós vamos entender quais os motivos. O que é que pode acontecer? Esse motorista ele é do período noturno, né? Aqui é dividido os Uhum, motoristas que dirigem à noite e os que dirigem de dia. Alguns fazem a permuta, né? A troca, outros uhum, se mantêm sempre à noite. Incrível que aqueles que fazem a troca, geralmente no primeiro período eles começam a ter mais fadiga, porque o corpo ainda está se adaptando à nova sim. rotina. Porém, tem aqueles que não conseguem descansar de dia. Esposa, filho, cachorro, papagaio, som na rua. E a gente fez um trabalho legal em 2023 que foi mandar uma mensagem para as famílias, né? Uhum, Permita que o motorista ele descanse, ele precisa estar descansado para que possa conduzir melhor à noite. Então, é uma luta constante. Sono, fadiga é fisiológico. A gente não consegue impedir desligar, né? Desligar ali um botão e dizer, ó, não vai ter mais sono. Não dá. O que a gente pode fazer é orientar para que ele respeite o interstício, para que ele descanse de verdade, e não que de noite ele é motorista e de dia ele é vendedor, pedreiro, como acontece muito. Ah, Igor, eu entendi. tenho que terminar ali a cozinha, porque senão minha esposa vai puxar minha orelha. Então, a gente tenta, e na maioria das vezes, com muito êxito, a fazer essa orientação, né, e mostrar para o condutor que é necessário ele descansar. Ai, bacana. Bom, gostaria agora, para a gente ir para o nosso último tópico aí, para a gente encerrar, falar um Já? pouquinho, na verdade. Já é rápido. Falar, na verdade, foi uma sugestão de alguns motoristas da nossa operação lá de Goiânia, e também, né, da coleta, e algumas e Goiânia. sugestão também, seus futuros pupilos aí, e sugestão também dos motoristas da Florestal lá do MS, que é falar de um tema bem polêmico, que é a divisão do cenário viário, né? Então, assim, nós temos os veículos grandes, os motoristas profissionais, e temos os veículos médios e pequenos, que são os usuários aí das rodovias, que muitas das vezes, na maioria das vezes, são recém-habilitados, não sabem dividir o espaço com o caminhão. Antes que me, né, cancelem aí na internet, deixa eu explicar. Inclusive, eu só aprendi a dirigir na estrada depois que eu fui trabalhar com motoristas profissionais. Porque é muito diferente. Você dividir, quando eu falo dividir, gente, fazer uma ultrapassagem, dividir a estrada mesmo com o caminhão. São muitas peculiaridades, assim, que a gente não tem noção como alguém que está dirigindo um carro. Então, Igor, de uma maneira bem breve, atendendo aí ao pedido desses motoristas, para que a gente leve um pouquinho de orientação para os condutores, para os usuários da via, para quem divide as estradas aí com os caminhões, quais são os principais cuidados que eles devem tomar. Falar um pouquinho bem rápido sobre a questão do ponto cego do caminhão, da ultrapassagem, que são aí as questões mais assim críticas quando a gente fala de estar com o caminhão nas estradas, né? Hoje a gente sabe que existe aquela questão assim, o maior é responsável pelo menor. Mas, gente, o tempo de frenagem é um, de o caminhão do carro é outro. Então, assim, essas questões assim que servem aí para a gente alertar o condutor comum, usuário habilitado e recém-habilitado que vai pegar esse feriadão. Eu espero que esse corte ele chegue na maior parte dos condutores médios possível. Essa Também. reclamação dos motoristas do MS e de Goiânia é a mesma daqui, sabe? O condutor médio não respeita o motorista profissional, né? E eu vou explicar mais ou menos aí por quê. O condutor médio, ele acredita que a mesma forma que ele dirige é a forma que um motorista de uma carreta, um tritrem ou um nove eixos dirige. Não é. É o tempo de frenagem que é diferente, o tempo para subir uma ladeira é diferente, para segurar numa descida é diferente, enfim.
Ah, até pela própria cultura mesmo do motorista brasileiro, essa pressa, essa necessidade de ultrapassar, traz para todos que estão ali conduzindo a via uma insegurança. Se nós temos ali um veículo de 9 eixos, que são 30 metros, numa via simples, condutor, evite ultrapassar. Evite. Mas, Igor, é trastejado a pista, está dizendo que eu posso ultrapassar. Evite. Evite porque é um espaço muito longo, né? E em movimento, 30 metros vai mudar de acordo com a velocidade do caminhão com a sua. Há uma discrepância gigantesca, né? Então, evite ultrapassar. Quer garantir que o motorista está te vendo? Faz um sinal. Olhe o retrovisor dele. Se ele te enxergar, ou melhor, se você está enxergando o motorista, ele também está te enxergando. Sempre alerte o motorista à frente, para que ele te veja. Lembre-se que o ponto cego para o motorista é muito maior que para o condutor médio, né? Vou Uhum. repetir, é um implemento, 9 eixos ou menor, mas ainda assim é um caminhão, que não tem a mesma visibilidade que o condutor médio. Evitar ultrapassar, ou pelo menos ultrapassar ali na terceira faixa, né? Em pistas duplas, tá? Procurar ser visto e se manter afastado da traseira do caminhão. Quanto mais próximo, menos chance de você ser visto. Ponto. Uhum. E o motorista, ele tem limite de velocidade e não é a mesma do condutor médio. O condutor médio quer andar a 100, a 120, a 140, porque ele não tem a mesma responsabilidade, geralmente, que um motorista profissional. Reclama que o motorista profissional está demorando, não está dando passagem, mas às vezes o motorista profissional ele está evitando justamente que ocorra um acidente. Ele vai alertar, ele vai a, abrir ou fechar para que você passe. Então, de certa forma, você precisa confiar no motorista à frente. Evite ultrapassagem, tente ser visto e fique distante do fundo do caminhão. É isso Tá? aí, tenha paciência, né? Você Paciência, está falando paciência. e é uma verdade. As pessoas reclamam que o caminhão vai devagar. Agora, imagine se ele tivesse querendo ir a 140 igual a você, né? Desculpa a palavra, mas o regaço que ia ser se aconteceu Do o que é, regaço. se aconteceu alguma coisa. Então, gente, vou até ler para não perder nenhuma palavra, tá? Tudo que a gente falou aqui, tudo que foi dito, né, de talvez não seja novidade para muitos, mas é um ponto muito importante, porque o trânsito não afeta apenas a nossa segurança no momento da viagem, mas também a nossa saúde física e mental ao longo do tempo, como um todo. O estresse constante no trânsito pode gerar ansiedade, pressão alta, distúrbio do sono. A fadiga acumulada impacta aí diretamente na qualidade de vida, aumentando o risco, né, de problemas aí de saúde psicológicos e operacionais, como o Igor bem falou. O uso de substâncias para se manter aí acordado pode desencadear dependência química e problemas sérios na saúde, na constituição familiar, em tudo na sua vida. Por isso, cuidar da segurança no trânsito vai muito além de evitar acidente. E eu acho que é esse o recado que eu e o Igor queríamos deixar aí para vocês. É também uma forma de cuidar da nossa saúde, de nosso bem-estar, de preservar a nossa vida. Então, vamos fazer nossa parte, vamos respeitar as regras, as leis de trânsito e garantir que todos neste feriado e em todos os dias que a gente sair para ir trabalhar ou para ir fazer alguma coisa aí na rodovia, que todos cheguem ao seu destino com segurança. Igor, agradeço imensamente a sua participação, que esse seja o primeiro de muitos episódios, que a gente possa fazer outros também. Convido você, o dia que estiver aqui, a gente dá um jeito de gravar um presencial para você estar aqui comigo no estúdio também. E seja aí um convidado com muito carinho da Rota da Saúde sempre que você quiser, tá bom? Obrigada mesmo, de verdade. Poxa,
Poxa, Darcene, muito obrigado, eu que agradeço. Eu fiquei muito honrado com o convite, não tem noção de como eu fiquei feliz. Enfim, estou muito alegre e vamos com segurança. É isso aí, gente. Nos vemos no próximo episódio. Boa viagem para todos vocês, bom feriado para todos e até a próxima.